Mateus capítulo 5, versículo 7. Nós vamos pensar nessa bem-aventurança de hoje. Mateus 5, versículo 7. Mateus 5, versículo 7. Diz assim o versículo, irmãos: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos orar mais uma vez, irmãos, para que esse versículo salte aos nossos olhos com profundidade, possa trazer uma nova realidade de vida para os nossos corações. Senhor, oramos para que a Tua palavra não volte vazia nessa noite, mas para que o Santo Espírito, que nós cantamos que é bem-vindo aqui nesse lugar, Ele use essa ministração para produzir vida em nós, transformações necessárias e pontuais, trazer a ética do reino, a cultura do reino em nosso coração, fazendo de nós pessoas mais parecidas com o Senhor, pessoas que fazem a Tua vontade, pessoas que saem da vontade da carne para andar na vontade do Espírito. Oramos, ó Deus, para que haja a presença do Senhor enquanto pregamos e que o nome do Senhor seja glorificado através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó Elcio ali, ó Elcio, semana passada você fez uma virada assim no rosto quando eu falei do filme, né, que eu citei lá do Advogado do Diabo. E eu acho que você gosta de filme também, como o Fábio. E nessa semana eu assisti mais um clássico, viu, Fábio? Cidade dos Anjos. Lembra desse? 1998. Lembra desse, Elcio? Bom também. Cidade dos Anjos, Nicolas Cage. Esse filme aí, existem os anjos ali que estão cuidando da cidade, cuidando das pessoas, né? E o ator principal ali, o Nicolas Cage, ele é um anjo. Então ele está ali. Então quando a pessoa está ali no hospital, nas últimas, o anjo, né, no filme, não é Bíblia, tá, irmão? É um filme. O anjo está lá esperando ali. Na hora que a pessoa, né, desliga, aí o anjo vai levar ela lá, né, no caso do céu. Então o anjo fica ali. Então a dinâmica do filme é isso: é o anjo cuidando das pessoas. Então aparece assim a dimensão angelical. Então aparece os anjos em cima dos prédios, os anjos parados assim no trânsito, aquele silêncio. Aí de manhãzinha, aí no final da tarde, no pôr do sol, os anjos estão tudo lá na praia, parados, assim, cantando. Aí de manhã também estão cantando. E essa dinâmica do anjo, né? E ali no filme, no enredo, né? O anjo é um homem ali e tudo, mas ele não sente gosto, ele não sente as pessoas, ele não sente cheiro de nada. Ele é apenas um ser espiritual eterno, mas ele não tem essas percepções das relações humanas. E ali de um hospital, ele viu a dor de uma médica que perdeu um paciente, e ele fica comovido com aquela mulher e começa a se aproximar daquela mulher, ao ponto de se apaixonar pela personagem lá, pela mulher. E aí o enredo do filme vai essa dinâmica do anjo que se apaixona pela mulher, e ele descobre, Douglas, que tem um jeito dele poder viver essa história de amor. Ele tem que deixar de ser anjo e virar homem. E para isso ele tem que saltar, ele tem que cair, vamos dizer assim, da graça. Ele tem que cair desse estado angelical, desse estado eterno, e entrar na realidade humana, física, carnal. E aí ele descobre um amigo que fez isso e construiu uma família, e ele virou avô, e ele falou assim: eu quero isso para mim. E esse anjo, então, ele faz isso, ele salta, e aí ele cai numa plataforma. E quando ele desperta, ele já não é mais um anjo, ele é um homem que sangra. E aí ele começa a sentir o gozo do sangue, ele começa a vibrar com aquilo. Aí tem uma cena que ele toma um banho, ele começa a sentir a água. Tem cena dele comendo, sentindo o sabor das coisas. Aí ele vai lá procurar a sua amada, passa ali um momento com ela, uma noite com ela, faz aí planos para viver a vida ali felizes para sempre. Mas na manhã seguinte, a sua amada morre, atropelada, para a frustração daquele anjo. O filme é bom, Marcelo, não é? História boa. Quem não assistiu não perdeu. Ô pastor, e a pregação? Vou chegar lá, irmão, vou chegar lá. Aí ele tem essa coisa, né? Ele saltou, saiu desse estado angelical para poder viver uma história de amor. E quando ele vive, começa a experimentar, a mulher morre, e agora ele fica lá, viúvo, solitário.
Aí um dos anjos, amigo dele, pergunta para ele, né? Você está mal, você está triste, eu estou triste e tal. Se você soubesse que isso ia acontecer, você faria isso de novo? Pergunta para ele. Aí ele olha bem assim, os olhos marejados, para aquele outro anjo e diz assim: eu faria tudo de novo. Porque como é gostoso sentir o cheiro das coisas, o sabor das coisas. Como é gostoso ser humano. Como é gostoso vivenciar as experiências que o ser humano vive. Ainda que eu fosse ver apenas uma noite com a minha amada, mas ainda assim valeria a pena ser um ser humano. Spoiler total lá no filme. Então assim, 1998, essa turma nova não gosta desse filme, vocês não têm paciência, mas o pessoal da antiga. Mas é um filme muito legal, não tem nada a ver com a Bíblia, mas é uma coisa de Hollywood, mas a dinâmica ali é bem bacana no filme. E por que eu estou falando, irmãos, desse filme? Porque esse filme, eu assisti ele, todo filme que eu assisto, ou livro, ou peça teatral, ou qualquer coisa cultural, eu procuro tentar enxergar verdade de Deus naquilo, beleza de Deus naquilo. E ao assistir esse filme com esse olhar clínico, com essa percepção, tentando enxugar alguma coisa dali, eu percebi que aquele filme retrata um pouco, irmãos, da realidade espiritual de muitas pessoas. Tem pessoas, queridos, que ao se converter, ao ter um encontro com Deus, a passar a professar a sua fé, se tornam anjos. Aquelas pessoas assim silenciosas, isoladas, que não sente sabor, que não sente cheiro, que vive no mundo angelical, que vive no seu mundinho espiritual, que vive naquele isolamento espiritual, se sentindo a pessoa mais santa e poderosa do mundo. Esse efeito acontece nos primeiros dias de conversão de muito crente. E eu achava, irmãos, no comecinho da minha história, que a vida era assim. Aí eu me lembro que eu subia para um monte, e agora nós vamos orar aqui, e buscar a face de Deus, o Deus vivo, e aquela espiritualidade. Aí eu ia para as vigílias, irmãos, passava a madrugada ali, de joelho orando e buscando o Senhor. Mas o que estava por trás da minha motivação, irmãos, era me sentir um anjo, era me sentir alguém diferenciado, era perder, Mateus, a minha humanidade, era viver como um ser mitológico e espiritual. E às vezes, irmãos, eu sou observador, eu fico observando alguns irmãos assim, dali da porta, aquela porta ali para lá, o irmão está rindo, o irmão conta piada, o irmão cumprimenta, o irmão extravagante, o irmão faz um monte de coisa, o irmão cai no chão, quando ele entra aqui, o irmão parece ter um portal angelical. Ele aqui está alegre, está quebrando, ele entra aqui. Saiu anjo carnal. Eu não sei você, eu tenho às vezes umas roupas de domingo, as camisas sociais eu uso mais de domingo, irmão. E se a gente tomar cuidado, quando coloca a camisa, o terno então, irmão, porque está muito calor, mas quando põe o terno, irmão, né? Você pode ver que quando eu ponho o terno, eu fico até mais assim, ó. Né? Porque é uma postura angelical, espiritual. Você acredita, irmão, tem crente que vive assim? Vive uma vida espiritualizada no culto, na igreja, ou quando está perto de um crente, está falando normal, aí chega um crente, aleluia, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, se torna anjo, não consegue viver a sua humanidade com Deus. E aí quando a gente vai para a ética do reino de Jesus, e Jesus é o próprio modelo da sua ética, quando ele vai dizer sobre bem-aventurança lá, e a gente já começou falando lá atrás, ele começa a tratar o que? O nosso coração, mostrando que nós somos pecadores, que a gente tem que enxergar assim, que a gente tem que chorar pelo nosso pecado, que a gente tem que ser alguém manso, alguém dominado pelo Espírito, que a gente tem que ter sede e fome de justiça, ou seja, da vontade de Deus. Então ele vai tratando algumas questões existenciais, para depois tratar questões relacionais. Então se as bem-aventuranças acabassem no versículo 6, a gente talvez, Andressa, corria o risco de se tornar um anjo. Sou pecador na presença de Deus. Mas o versículo 7 fala, irmãos, felizes são os misericordiosos, porque esses vão ter o que? Alcançarão a misericórdia. Sabe o que Jesus está introduzindo aqui? A relação comunitária, a vida espiritual que acontece no campo comunitário, no envolvimento com as pessoas,
no relacionamento real com a humanidade. Misericordioso, irmãos, o que ele está querendo mostrar para nós? É uma humanização da nossa alma, é tirando a gente daquele estado celestial, daquele êxtase celestial que muitas vezes a gente fica e acha que, como Pedro que sobe no monte da transfiguração, que vê Jesus, Moisés e Elias, e aquele momento é tão jóia que é assim: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para cada um, para a gente cultivar o nosso momento santo, espiritual, pentecostal, aleluiado, e ficar aqui para sempre, e deixar a realidade de vida para lá, enquanto os demônios estão lá embaixo, a turma está passando mal com eles, que se dane a vida humana, e vamos viver o nosso mundinho crentez aqui, o nosso mundinho bíblico aqui, evangeliquez, que me tira a capacidade de olhar para fora, que me tira a capacidade até de olhar para o lado, num banco de igreja como esse. Muitas vezes faz eu levantar depois do culto, ir embora, sem olhar na cara de ninguém. O que é ser misericordioso, irmão? É a nossa alma passando pelo processo de humanização. É a gente, talvez como aquele anjo caído, que vai sentir o cheiro das pessoas, que vai sentir gosto, que vai sentir pele, que vai se envolver com o mundo, irmãos. Ser misericordioso, irmãos, é ter a capacidade de sentir a dor do outro, de se importar com o outro. Não é passar por essa vida pensando apenas em si mesmo, pensando que é um ser eterno, angelical. O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos? Em outras versões vai falar que a misericórdia é com outras pessoas. A LTLH, acho que é isso. Que a espiritualidade, irmãos, ela acontece no dia a dia. A espiritualidade real, verdadeira, acontece na troca, no relacionamento. E aí eu já disse aqui, eu nunca esqueço a frase, um dia o pastor disse para mim: você está indo no monte, tá, né? Beleza, não tem problema, pode ir. Mas o que faz a diferença não é o que você faz no monte, é quando você desce do monte. Porque tem gente que é bom de culto, mas péssimo de vida. É bom de igreja, mas péssimo de relacionamento. É incapaz de perceber a pessoa ao lado. É incapaz de enxergar a dor alheia. Pela história do bom samaritano que Jesus conta, irmão, está lá o homem que o ladrão foi lá, detonou com a vida dele, o homem está caído, machucado. Passa lá o levita, passa lá o doutor da lei, vai passar na turma da igreja, a turma sai do culto e passa por ele, olha para ele e passa de longe. Sabe o que está dizendo? Não é problema meu, não tem nada a ver comigo esse negócio. Mas o samaritano, o mundano, aquele pessoal rejeitado, aquele pessoal que não tem os livros históricos, só tem apenas lá o Pentateuco, o pessoal mestiço, o pessoal que se contaminou. Esse samaritano olha a situação daquele homem, ele acode aquele homem, ele trata daquele homem, ele coloca aquele homem na hospedagem, ele paga a sua hospedaria, deixa o dinheiro, cuida da saúde daquele homem. Eu pergunto para mim e para você nessa noite: quem aqui nessa história é o bem-aventurado? Quem aqui, irmãos, é o misericordioso? Quantos de nós, irmãos, têm passado pela vida? Quantos de nós tomam um bom banho no domingo de tardezinha para vir para a igreja, irmãos? E passa pela vida como se nada tivesse acontecido. As pessoas, irmãos, às vezes entram dentro dessa igreja, nós conversando com alguns irmãos, a gente falando, né, da história da igreja, né? Teve a época que entrou os bêbados na igreja. E aí, irmão, sentado aqui agora, antes de começar, pensando, chegou o irmão, entra outro irmão.
Aí tem um irmãozinho que veio semana passada, veio hoje, vai vindo. Aí eu falei para já que a igreja é um lugar que a turma limpa. Vem gente de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque a igreja em tese tem que ser um lugar do acolhimento. Irmão, eu já fui bêbado, mas não entrava na igreja, estava bêbado. Mas os bêbados vêm na igreja. Teve um dia que o Gustavo estava ali de diácono na porta, tinha uma mulher ali que passou ali na calçada, estava toda tatuada, e aí eu estava aqui falando, pregando sobre os rejeitados, falando sobre os desprezados. Aí aquela mulher parou, me olhou, aí o Gustavo não pode entrar. Não, mas olha o jeito que eu estou vestido. Aí o Gustavo falou: você não conhece o pastor? Está cheio de tatuagem. Ah, é? A mulher entrou, ficou um pouco nervosa. Aí ela disse assim: esse negócio que ele está falando sou eu. Os improváveis, os rejeitados. A igreja, irmãos, como organismo vivo, ela tem esse papel de exercer essa misericórdia, de ter a capacidade de olhar para o lado, de perceber, de sentir, de ser humano, de ter compaixão. Ainda que as pessoas erram, ainda que as pessoas pensam diferente de você, mas é um olhar de misericórdia, é um olhar de imagem e semelhança de Deus. Existe uma diferença, irmão, entre amar e gostar. Amar é mandamento, nós temos que amar a todos. Gostar tem a ver com essa coisa mais pessoalizada. A gente pode amar todo mundo, Fábio, e tem algumas pessoas que a gente gosta mais, é super normal. Mas amar, nós estamos dizendo que eu amo a imagem e semelhança de Deus. Vou dar um exemplo mais claro para os irmãos. Por exemplo, a igreja que tinha um trabalho de pregação na Fundação Casa. Trabalhava lá, de pregação do Evangelho. E lá, irmão, a rapaziada lá era pesada, a meninada lá. Se o irmão é da teoria assim, bandido bom é bandido morto, pensa. Como é que você vai participar de uma igreja, irmão, que a sua igreja tem um trabalho que acredita na transformação? Que bandido bom é bandido quebrantado, arrependido, convertido, liberto. Talvez ainda que não seja crente, mas que mude vida, pare de fazer coisas erradas, como eu vi muitos aí. Eu me lembro que eu pregava, um dia eu fui numa amarelinha, tinha um lá: pastor, estou aqui, ó, trabalhando. Sabe o que é isso, irmãos? É um olhar de misericórdia. Jesus está dizendo: feliz é quem consegue olhar para a vida assim. Feliz é quem entende que a vida espiritual acontece nos relacionamentos. Acontece no desafio, talvez, de uma nora ter que lidar com a sua sogra. Acontece no desafio, como a gente falou alguns domingos atrás na escola dominical, de você lidar com quem pensa diferente de forma política de você. E de você olhar para ele além da ideologia política, mas como servo de Deus, como filho de Deus, como imagem e semelhança de Deus. E às vezes eu vejo cada barbaridade, eu fico pensando: que cristianismo é esse? Ah, pastor, vai ser muito romântico, o mundo de hoje é mau, irmão. Mas eu continuo acreditando na Bíblia, eu continuo acreditando na bem-aventurança, eu continuo acreditando no Evangelho, que Deus chamou o povo para viver diferente. Não para se conformar com esse século, não para participar das mesmas coisas desse mundo, mas para viver diferente, irmãos. O dia que a igreja perder essa identidade de misericórdia, irmãos, fecha, porque não há culto a Deus nisso. É anjinho em cima do prédio, que não sente nada, que não percebe nada, e que talvez no final do dia vai cantar hino na praia. Que espiritualidade, irmãos, que a gente tem vivido. A gente consegue olhar para o lado, a gente tem a capacidade de se relacionar com as pessoas. A gente tem que aprender, irmãos, a olhar para as pessoas com misericórdia. Um dia, Pedro e Jesus conversando, falando negócio de perdão lá, um papo lá.
Aí perguntaram lá, mas quantas vezes tem que perdoar em Jesus? Se fosse uma matemática assim, pronto, exata, né? 70 vezes 7. Deus, irmão, que conta, faz essa conta. Sabia disso, isso? E aí ele falou assim, ó, falta só 5, hein? Quando você vai estudar teologia, a numerologia na Bíblia, irmãos, tem um significado de completude. O que Jesus está querendo dizer ali é que sempre você perdoa. Mas hoje em dia, irmão, vejo uns crentes que eles falam assim, não, eu não perdoo. Não. Eu não consigo, assim, irmãos, entender como que dá assim para ser crente e não perdoar. Porque a ética cristã, a essência do Evangelho é um Deus que perdoou. Aí aquela parábola lá, que o sujeito estava endividado lá, e o patrão foi lá e apagou a dívida. Ele saiu feliz na vida, era uma dívida impagável. Só que tinha um menorzinho que tinha uma dívida curta com ele. Aí ele sai grandão, valentão, porque foi perdoado, mas ele não perdoa o pequeno. Você sabe que essa tem sido muitas vezes a realidade da igreja, irmão? Gente professando a sua fé em Jesus Cristo. Gente frequentando a igreja, gente angelical, mas não consegue olhar para a vida com misericórdia, não consegue olhar para as pessoas com misericórdia. Sabe o que a Bíblia chama? Lá em Gálatas 5, de crente carnal, de gente que anda na carne. Mas bem-aventurados são aqueles que humanizam a sua alma, tem a capacidade de olhar para as pessoas com um olhar de esperança. E as pessoas, irmãos, que ao ver alguém necessitado, alguém talvez errou, feio, está nas consequências dos seus erros, mas olha para essa pessoa com um olhar de misericórdia, tipo assim, Deus, trabalha na vida dessa pessoa. Transforma a vida dessa pessoa. Irmãos, quantos relacionamentos, quanta gente vai no culto arrumado, mas não conversa com o pai. Eu não consigo entender isso aí. Não converso. Quantas pessoas com relacionamentos quebrados, irmãos, mas eles vêm para a igreja, cultua, como se nada tivesse acontecido. Às vezes, irmãos, eu já discute um negócio ali do dia a dia, eu fico assim, meu Deus do céu, o que é que eu vou pregar? Como ela disse, eu respeito você, é muito intenso. Muito intenso. Sabe por quê, irmão? Eu não consigo ser anjo. Eu quero ser humano. Eu quero sentir o gosto da vida. Eu quero tocar e ser tocado. Da mesma forma que Deus me perdoou através de Cristo, eu quero perdoar, como diz a oração do Pai Nosso. E aqui no texto diz, se você for misericordioso, você alcançará misericórdia. Jesus aqui está dando uma linha da espiritualidade, irmãos. Misericórdia é você que errou, fracassou, você está punido, você está pagando uma conta, consequência. Deus olha para você e fala, tadinho, eu vou aliviar o seu peso. Isso é misericórdia. É você estar pagando a sua conta justa pelo seu erro. Deus perdoou em Cristo, mas você ficou com a consequência. Aí Deus olha para você e fala, tadinho, vamos aliviar. Esses dias eu fiz isso, irmãos, em casa lá. Deixei de castigo. Ô pastor, mas deixa, da psicologia fala que deixar de castigo. Ah, não, eu não faço nada. De castigo. Deixei lá uma semana, sem assistir desenho, sem mexer em celular, joguinho, nada dessas coisas. E aí tinha outra coisa também, que é dormir na casa da menina, que já estava tudo acertado. Uma das minhas filhas, que no caso foi uma, ela mereceu um castigo. Mas eu olhei até com misericórdia. A semaninha de castigo você vai ficar, mas eu vou então deixar você dormir na criança. Eu vou aliviar um pouquinho. Misericórdia, irmãos, é isso. É quando Deus olha para a gente e fala assim, ele está sofrendo, eu vou aliviar um pouco.
Misericórdia é quando a gente olha para a vida das pessoas, e se a gente puder aliviar um pouco, a gente alivia. A gente não resolve o problema do mundo, irmão. Mas a gente pode aliviar um pouco, que é o que a gente tenta fazer aqui na igreja. Aqui tem pessoas que passam dificuldade, a gente não vai conseguir resolver a vida da pessoa, mas a gente pode aliviar, a gente pode. Isso é misericórdia, sabe por quê? Porque Deus tem misericórdia de nós. E fazer isso, irmão, é ser humano. Eu posso usar seu testemunho, Mateus, que você colocou aqui de forma pública? Irmão Mateus, junto com a sua família, Renata, as crianças, descendo 5 horas da tarde, mais ou menos, né? Para vir para o ensaio. Só um detalhe, os irmãos do louvor, nós chegamos aqui 5 horas da tarde, saem daqui 10 horas da noite. Os irmãos têm servido a Deus aqui nessa igreja. Vindo para o louvor, uma pessoa bate no carro dele, a pessoa errada, eu até mencionei no culto aqui. O carro lá fica, né, para lá, falei, leva lá no Arnaldo lá, fez o orçamento das peças, das coisas do serviço. Um valor. Eu falei para o Mateus, lá no velório, lembra o Mateus da Graça? E aí, Mateus, o carro? Está lá, como vai fazer? Não sei, vamos ver aí. Uma igreja, irmãos, que entende a misericórdia de Deus, é uma igreja que não consegue olhar para o Mateus e falar assim, não acontece com as melhores famílias. Deus abençoe, Mateus, vai em paz. Já viu aquele comercial do Ipiranga, do cara que para no povo e fala assim, Deus te pague, porque eu estou duro, e sai. Tem uns crentes, irmão, que não consegue olhar para a vida e dizer, mas a gente está numa igreja, irmão, que tem gente misericordiosa, fala assim, não, vamos reunir os leão, vamos ver se é leão mesmo. E um dia, irmão, pagou o conserto do carro do irmão. Sabe quem pagou, Mateus? Foi Deus. Mas sabe como que Deus faz, irmãos? Ele usa de misericórdia com a gente. Não é na praia com os anjos, no filme Cidade dos Anjos, cantando. É usando a humanidade das pessoas. É usando o coração humano que percebe, que sente que é um coração generoso. Esse é o papel da igreja, irmãos. Ah, pastor, aqui não tem dinheiro para ajudar, irmão, mas pelo menos você vai se importar. Você vai orar, você vai lamentar, você vai dar uma carona, você vai fazer alguma coisa que tiver ao seu alcance, mas você não vai conseguir tocar a sua vida para frente sem olhar, sem parar, sem perceber, sem se sentir comovido no seu coração. Bem-aventurado é quem sente isso, meu irmão. É quem tem essas experiências. E aí eu acredito que os discípulos ouviram a história do bom samaritano. E aí quando Jesus ele ressuscita, ele promete voltar, e ele volta lá em Pentecostes através do Espírito Santo, a primeira descida ali. O que acontece? O Espírito Santo enche a igreja, no capítulo 2. Pregação, sinais e milagres, a igreja caminhando, prosperando, tudo em comum, perseverança, comunhão, oração. Aí vem Atos 3. Pedro e Tiago, na oração das 3 da tarde, vai para o templo orar. Chega lá no templo, tem lá um paralítico, mendigo, parado à porta do templo. Eles estão indo para a igreja orar, mas tem alguém lá. A Bíblia diz que aquele homem, quando vê Pedro e João, olha com um olhar, como se fosse um olhar de esperança, está vindo um crente. E a Bíblia diz que Pedro fita, olha para ele. Eu gosto desse versículo, fitando. Pedro olhou, irmãos. Pedro olhou, ele não entrou batido para fazer o seu culto gospel. Ele não fez um culto lá fora. Aquele homem está ali e pergunta, pede ajuda. Pedro é honesto, é autêntico, sincero. Eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho recurso para consertar o seu carro, Mateus. Ah, mas eu tenho um negócio aqui. Eu tenho um Deus na minha vida que teve misericórdia de mim na cruz do Calvário, e por Ele ter me agraciado com essa misericórdia, eu vou ter misericórdia. O que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A Bíblia diz que eles entraram juntos no templo louvando a Deus. Eu pergunto para você, qual culto foi melhor, o de dentro ou de fora? E tem gente achando que o culto bom é esse de domingo que a gente faz. Não, o culto bom é que a gente vai de segunda a segunda. É como a gente vive a vida de misericórdia.
E aí ontem eu tratando aqui sobre dízimo, eu citei até um texto aqui, dos 10 leprosos, lá de Lucas, que está vendo Jesus ali de longe, clama com compaixão, com misericórdia. Jesus, tem compaixão de nós, tem misericórdia. Nós somos leprosos. Jesus dá uma ordem, vai e se apresente, vão e se apresente ao sacerdote. Ou seja, se apresentar ao sacerdote é mostrar que vocês estão sendo curados, para vocês voltarem ao convívio da sociedade. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou curar vocês, mas é no caminho, é na jornada, é o caminho da fé, enquanto vocês estão indo. Aí a Bíblia diz que eles foram andando pela estrada e se viam curados, mas somente um irmão voltou para agradecer. E o texto, irmão, Jesus valoriza esse negócio, que ele pergunta: cadê os outros? Não era 10? Eu usando esse texto para falar sobre dízimo, porque Deus, irmãos, tem abençoado a nossa vida, mas a gente não volta para agradecer, para devolver o que é de Deus. A gente não é misericordioso, Deus é nós não. Deus age com graça, salvando a gente, abençoando a gente, prosperando a gente, mas a gente não. Eu não entendo, irmãos, essa matemática. Muitas vezes, irmãos, eu não consigo entender essa gratidão em relação a Deus. Deus te deu vida, lá em Efésios capítulo 2 fala, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aí Ele dá a vida para a gente vai gastar a nossa vida sem Ele. Nem dá um alô, nem dá um tchau, passa pela vida passando por cima de todo mundo. Que arrogância humana, irmãos. Você não é ser humano, é gente que acha que é anjo. Então, irmãos, ô pastor, está pegando pesado? É a palavra, o começo de ano é assim. Eu te adoro. Que tipo de cristianismo, irmãos? Que fala que feliz são aqueles que têm misericórdia, porque eles alcançarão a misericórdia de Deus. Se eu perguntar aqui para nós, quem quer a misericórdia de Deus aqui, irmão? Quem não quer? Se Deus não for misericordioso por nós, conosco, nós seremos consumidos. Mas eu sou misericordioso com as pessoas. Eu tenho agido com misericórdia com as pessoas. Irmãos, a gente vive num tempo de tanta indiferença, que as pessoas desvalorizam os outros assim, por qualquer coisa. A gente vive num tempo, irmãos, que as pessoas usam pessoas para alcançar coisas, objetivos. Tem gente, vamos dizer aqui crente, mas não sou não crente, que faz amizadinha com o outro, não é porque se importa, é porque sabe que ele é um trampolim de uma coisa lá na frente. Que tipo de cristianismo é esse, irmãos? Que a gente usa as pessoas, que a gente passa por cima de relacionamentos. Que tipo de fé que é a nossa? Mas bem-aventurado, irmãos, é aqueles que têm misericórdia, que conseguem olhar para a vida humana com um olhar de misericórdia. Irmão, eu sou um pecador assim dos pães, sabe? Dos miseráveis. Mas de vez em quando eu tenho uns insights assim, né? De busca por Deus. E você sabe que quando eu venho para a igreja, irmãos, eu venho com a intenção de Deus, se eu for pregar a palavra, converta pessoas na pregação, eu acredito nisso, irmãos. Quando eu prego. Sabe outra coisa que eu acredito? Que Deus pode mudar corações de pessoas na igreja que já são crentes por meio da palavra. Eu creio nisso. Sabe por quê, irmãos? Que eu saio de casa, Deus tem misericórdia. Porque que beleza de texto que está transformando meu coração, o Senhor pode transformar do outro. De terça-feira aqui, irmãos, quando a gente está aqui clamando, e eu estou andando nesse corredor para lá e para cá, clamando, intercedendo com os irmãos, eu creio. Eu peço para Deus, Deus tem misericórdia. Que triste ver o irmão, a irmã passando por essa situação. Um dia eu compartilhei aqui, irmãos, tem dia que eu volto para minha casa triste, porque às vezes a gente queria poder fazer mais por alguém, e é limitado. É triste quando a gente se relaciona com as pessoas que estão passando por problemas, e a gente não consegue, humanamente não é impossível. Eu volto para minha casa com aquele sentimento de fracasso.
tristeza. E às vezes é aquela dinâmica do pastor que de manhã está no velório e à noite vai para o aniversário. E às vezes eu tenho dificuldade de alegrar o aniversário, porque de manhã a situação estava difícil. Sabe o que significa isso? Não é que eu sou perfeito, mas a Bíblia diz que tem que ser misericordioso para alcançar misericórdia. É você se importar, irmãos, com as pessoas. É o Jesus em João 11, irmãos, chega diante praticamente do túmulo de Lázaro e vê duas irmãs entristecidas. Uma delas um pouco mais firme que a Marta, mas a Maria estava ali em frangalhos. Ao ver Maria chorando, a Bíblia diz que Jesus chora. E aí, a Bíblia diz que Maria disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Fala que Jesus, dentro do seu coração, ele ficou ali com um sentimento, não me lembro a palavra certinha que diz, mas ele sentiu algo dentro do seu coração. Ele sentiu compaixão, misericórdia pela dor do outro, pela dor alheia. Irmãos, bem-aventurados os misericordiosos, irmãos, é uma humanização da alma, mas também é uma espiritualidade horizontal, irmãos, que atinge pessoas. Eu vou confessar um pecado antes de a gente orar, irmão. Vocês gostam que eu confesso pecado? O pastor é pecador. Vamos confessar, Fábio. Às vezes eu vou no Burger King que está no Pedro. E aí, irmão, tem um pessoal que pede lanche, mas parece que é só para mim que eles pedem. Aí eu paro no carro, aí teve um dia que eu falei assim, às vezes eu dou, sabe, irmão? Eu sou assim, dou moeda dos outros, eu faço as coisas. Compro um lanche, dou. Você nem tem, mas vou e gasto para dar para os outros. Aí um dia eu falei assim, eu não vou dar. Entrei no Burger King. Ah, irmão, pedi meu lanche. O cara grudou a cara no vídeo e ficava segurando. Eu já, deixa eu comer meu lanche, cara. Eu não sou Deus, irmão. Esse dia eu não dei mesmo, não tem, esse dia eu não lembro, não dei, né? Não dei esse dia, dei outro dia. Irmão, eu não consegui comer meu lanche em paz, o cara não deixou, aquele olhar, sabe aquele olhar? Você sabe qual que é o olhar? Aí onde está meu pecado? Primeiro, de não dar, eu poderia ter dado, não dei. E o segundo, de alegrar que eles adesivaram lá o Burger King agora. Esse dia eu fui comer lá, estava tudo adesivado, porque está do lado de fora, não consegue olhar. Lá dentro, não. Sabe por que, Márcio, eu não conseguia comer meu lanche? E olhar aquele homem, aquele morador de rua olhando para mim, dizendo, me dá um. Sabe por que, irmão? Porque Jesus me deu lanche. Jesus olhou para mim com misericórdia, irmãos. E onde está meu pecado? Que muitas vezes é resistente à misericórdia de tocar minha vida como se nada tivesse acontecido. Finalizar a história, irmão. Tu viu? O anjo não caiu, virou homem e a mulher morreu. Mas na história real da vida, não é o anjo, mas é o próprio Deus. Ele também virou homem. Ele desceu desse mundo. Mas não foi a mulher que morreu, foi Cristo que morreu. Sabe por que Cristo morreu? Porque ele olhou para mim e para você com misericórdia, que a gente não ia dar conta de morrer pelos nossos pecados. E aí ele está lá para morrer, gente. Ele olha com misericórdia e diz, Senhor, eles não sabem o que fazem. Eles sabem sim, gente. Os guardas estão fazendo, André, de caso pensado. Os critérios judaicos estavam fazendo de caso pensado. Havia celebração, havia festa. Mas o olhar de Jesus é, eles não sabem o que fazem. Sabe o que é isso, irmãos? Misericórdia. Jesus morreu não tendo misericórdia. Mas ele deixa um legado de misericórdia. Em Atos capítulo 7 está lá o diácono Estevão pregando a palavra. E a pedrada no lombo. Pedrada, pedrada. Estevão olha para ele e fala, Senhor, tem misericórdia. Muito similar a Jesus, irmãos. E aí Deus escutou a oração do Estevão, ele teve misericórdia. Sabe o que aconteceu no capítulo, 2 capítulos na frente? A Bíblia diz que quem consentiu na morte de Estevão, quem era? Saulo.
Era como se Estevão tivesse, ele não sabe o que está fazendo, ele não sabia, ele estava cego pela religião. Mas no capítulo 9, a oração de Estevão é ouvida. Deus, através de Cristo, aparece para Saulo. Saulo, Saulo, porque me persegue. Transforma a vida de Saulo, converte ele num pregador miserável. Porque Deus teve misericórdia. Se eu e você, irmão, estamos aqui nessa noite, é porque Deus teve misericórdia. E o porquê não ter misericórdia das pessoas? E o porquê não viver uma vida de misericórdia? Uma vida humana, humanizada. Uma espiritualidade que não é só do monte, mas é que atravessa na vida de pessoas, que se relacionam com pessoas. Que Deus me ajude, irmãos, a não ter apenas insights de misericórdia, mas ser alguém misericordioso para alcançar misericórdia. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Ministério de louvor. Talvez essa noite você está muito anjo. Você veio um anjo para a igreja. Você precisa cair, meu irmão, descer do salto do outro, se tornar humano, humanizar essa alma, pedir um coração novo para Deus, sabe? Ser uma testemunha de Jesus que caminha dentro da humanidade. Ore a Deus nesse momento. Fala: Senhor, que nível de misericórdia eu estou? Eu consigo olhar para a vida de forma humana? Olha para Jesus, o que Deus fez por você. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus, tem misericórdia de nós essa noite, Senhor. Que o Senhor possa olhar para nós com um olhar de misericórdia, transformando a nossa vida em pessoas misericordiosas, dando o coração transformado, tomando o nosso coração, tomando a nossa vida, aperfeiçoando a nossa caminhada de fé. Talvez, Senhor, temos vivido a vida de forma muito individualista, perdemos a capacidade de olhar para o lado, perdemos a sensibilidade, a percepção, não sentimos mais gosto das coisas. Mas que o Senhor possa transformar a nossa vida nessa noite. Talvez nós entramos aqui nessa noite achando que somos anjos, que a gente possa sair daqui homens e mulheres preparados para viver a vida no dia a dia, não com a proposta de Pedro de construir tenda dentro da igreja para ficar ali, mas para descer no monte e viver uma espiritualidade horizontal, que assiste a vida das pessoas, que abastece o coração das pessoas com amor, que tem a capacidade de perdoar, de reconstruir relacionamentos. Transforma o nosso coração, Senhor. Transforma a nossa vida nessa noite. Eu oro assim, Deus, porque eu creio que o Senhor pode fazer. Eu tenho esperança que o Senhor pode fazer isso em nós. Eu tenho esperança, Deus, que o Senhor pode cultivar em nós uma igreja de gente misericordiosa. Trabalhe no nosso coração, Senhor. A começar de mim, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser alguém mais humanizado, menos individualista. Tenha misericórdia de mim, me ajuda a me relacionar melhor com as pessoas. Me ajuda, ó Deus, a usar da misericórdia que o Senhor usou em mim, para que eu possa utilizar na vida do outro. Que eu não seja pego como injusto, como ingrato, mas como alguém cheio do teu Espírito. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos.